Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. Aqui quem fala é Santiago. Estamos aqui em mais um episódio do nosso quadro Paideia Geek Entrevista. Dessa vez, a nossa convidada é Lilian Dias, autora do livro Futuro do Pretérito. Boa noite, Lilian. Por favor, se apresente à nossa audiência, no caso. Boa noite, Santiago. Então, é isso que você falou, eu sou autora do livro, né, do Futuro do Pretérito. Na verdade, nem é o primeiro romance, já é o terceiro romance que eu escrevo, que eu publico, né, tem outras coisas escritas, mas os dois primeiros romances eu só fiz na plataforma de e-book mesmo, né, no KDP, do Kindle, e esse que eu publiquei mesmo para uma editora, com um livro físico também, aí fiz essa experiência com o Futuro do Pretérito. Eu adorei o nome, porque eu acho que a gente já fica intrigado com o título, sim, mas quando a gente lê a sinopse, né, a gente entende do que o livro se trata, eu acho que o nome casa muito bem, né? Porque fala de memória, fala de perder um pouquinho do passado, e aí tentar entender mais esse passado, e também tentando ver possibilidades para o futuro. Então, eu achei o título muito apropriado. O título, quando ele me surgiu, eu falei assim, vai ser esse mesmo. Eu tinha pensado no outro por conta de algumas referências que eu tenho no livro. Ali tem uns easter eggs no livro, mas que, aliás, nunca nem contei para ninguém. Olha, eu guardei uma novidade para esse podcast de hoje. Mas, assim, aí eu tinha um outro título, mas quando veio o Futuro do Pretérito, eu falei assim, é esse. Eu não tive nem dúvida. Tem gente que gosta, muita gente que não gosta, e até quem não gostou, eu falei, paciência, é esse. Mas viraram para você e disseram, não gostei. Foi isso. Meu Deus! E como foi que surgiu o título? Pois é, o título surgiu por conta disso mesmo que você avaliou aí quando você leu a sinopse, né? É uma coisa, você imagina uma personagem sem passado, em que ela tem que viver construindo um futuro, porque, ao mesmo tempo que o que funda a gente como indivíduo é a nossa memória, é o nosso passado. Imagina uma pessoa que não tem isso, nem a distante, nem a recente, por conta de um acidente. E ela tem que construir, a partir do futuro, um sentido para a vida. E aí existe um momento que é um encontro, e ela começa a recuperar o passado, e ela começa a fazer essas conexões. E o Futuro do Pretérito é um nome assim que ele tem tudo a ver, né? Porque ele é aquela coisa que poderia ter acontecido no passado, não aconteceu, gera repercussões no futuro, gera bifurcações, possibilidades enormes. Então, assim, eu gosto muito do nome. Eu acho o título muito bom. E eu acho interessante a trajetória da personagem principal, que é a Mariana, porque é muito difícil a gente caminhar, né, construir a nossa história rumo a um futuro, se a gente desconhece o nosso passado. No caso da Mariana, esse desconhecimento ele veio de uma forma trágica, a partir de um acidente que fez ela perder a memória. Mas eu acho que, a partir da história da Mariana, acho que a gente tem muito a pensar sobre memória e resgate de passado, não é mesmo? Que você faz muito bem nesse livro, né? Tanto individualmente, quanto a nível de história de país mesmo. Isso, no nível coletivo. É um pouco isso também, né? Porque esse livro, ele surge de dois momentos assim na minha vida. Tem uma questão pessoal mesmo, de uma ruptura minha pessoal, no plano pessoal, de uma separação, e, ao mesmo tempo, ele vem naquele momento em que a gente viveu alguns anos em que assim, a gente observou estarrecido que se podia sim, as pessoas podiam sim negar a nossa própria história, porque negar o que aconteceu no país, nos anos em que eu fui criança, nos anos que eu fui adolescente, negar aquilo tudo, né? Eu me tornei adulta nos anos 80, né? Nessa transição, acontece quando há a transição do regime político. Então, assim, a gente tinha muito assim, aquela forma, a Constituinte, a inauguração de uma nova Constituição com novos parâmetros para dizer isso aqui nunca mais, isso aqui não, isso aqui sim, e de repente todo, assim,
você percebe que as pessoas começam a negar, como se aquilo não tivesse existido. E aí você começa a perceber que estão, no que negam a sua própria história, negam você como indivíduo. Essa é a grande, sabe, essa é a grande questão, assim, que eu fiz o link das duas coisas, da história pessoal de Mariana com uma história muito mais geral do Brasil, e consegui resgatar algumas coisas que ficaram lá. Não, eu achei muito interessante esses paralelos que você traça, porque e também o momento em que Futuro do Pretérito ele está sendo lançado, né? É um momento que esses temas que você toca, eles são mais do que atuais, eles são necessários. Essa questão de negar um passado, e ao negar um passado de uma realidade, você também nega as pessoas que vivenciaram aquela realidade também. O que você está dizendo sobre aquelas pessoas, sobre a história daquelas pessoas, sobre a memória delas, né? É isso. E é exatamente isso. E aí tem toda essa questão um pouco política e muito cultural também, né, de um resgate de várias coisas da cultura brasileira, né, e das diversas vertentes que constroem a cultura brasileira, né, de todos, desde os indígenas, a cultura dos afrodescendentes, tudo isso tem no livro, né? Tudo aquilo que moldou, que foi trilha sonora na vida, quando eu digo na nossa vida, porque é a vida de uma geração inteira, eu não falo só por mim, eu falo por todos nós. Assim, o nascimento de um teatro de rua, novamente, nos anos 80, como aconteceu, tudo isso, de alguma maneira, eu botei para fora no livro e eu peguei essa memória afetiva toda que eu tinha e falei assim, eu quero falar disso, porque isso é que é lindo, isso é lindo, e eu não quero que ninguém esqueça disso, era um pouco essa a ideia. E é justo, e eu acho que teve uma catarse muito grande, né, em termos do livro, da escrita desse livro, né, imagino, porque eu acho que você colocou muita coisa ali, muita, né, pessoal, do seu entorno, do contexto que tá se vivendo. Pois é, ele veio nesse momento, assim, tanto que é um livro que ele saiu de mim quase como uma forma catártica mesmo. Meus livros são muito maturados, eu trabalho neles durante muito tempo. Esse livro, ele quase que me dominou. Eu acordava no meio da madrugada e eu ia sentar para escrever. Era dessa maneira. Falava assim, os personagens já me montaram em mim, e eu estou só ali para escrever, né? E acontece isso com os personagens, né? Tem um momento em que eles ganham vida e parece que eles querem falar, e a gente é só, assim, a pessoa que anota, né? A pessoa que fala por eles, né? E em quanto tempo você conseguiu reunir essas vozes dos personagens que insistiam em dizer, Lília, eu quero falar, escreve aí? Olha, foi uma coisa de 4 meses, porque é um tempo muito recorde, mesmo para um romance curto, ele não é um romance longo, mas, assim, porque a gente tem que trabalhar muito, e esse livro, de qualquer maneira, embora eu já tivesse, aquelas referências estivessem comigo, ele teve muita pesquisa, né? Porque, assim, embora a ficção não tenha esse vínculo, essa obrigatoriedade com... eu acho que a gente também não pode falar qualquer coisa. Então, tudo ali foi muito trabalhado, a questão da memória coletiva, tudo que cita sobre as comunidades indígenas que estão citadas, as reservas, tudo ali foi estudado. Então, assim, para que eu não... É até uma questão de respeito. É verdade, se a Entende? gente está fazendo esse resgate ele precisa, Exato. né? Ele pode não ser lá com rigor científico, mas ele tem que ser verdadeiro. Eu tenho que dizer o que realmente corresponde àqueles personagens que eu estou botando ali, que tem vários personagens anônimos, né? Coletivos, comunidades inteiras. Então, não dá para eu misturar nem ideias, porque é tão vasto, né? A gente acha, assim como a gente chama a África, como se tudo fosse uma coisa só, e é um universo. As comunidades indígenas também, né? Parece assim, é tudo, né? É índio, ou é tudo... Não, é tudo tão
tão diferente, a quantidade de línguas, né, embora haja, né, muita influência mútua entre eles e com o mundo, né, o nosso mundo ocidental branco, mas assim é um mundo de coisas diferentes, então isso tinha que ser respeitado. Então gerou muita pesquisa, foi muito exaustivo por causa disso. Por isso que eu digo que 4 meses foi muito pouco. Não, teve isso tudo, teve foi, isso tudo. foi um tempo recorde, como você falou, né? Porque eu acho que a pesquisa que você fez, o que você trouxe, todo o contexto, a questão da construção dos personagens, realmente 4 meses é um tempo muito. É muito, e ainda tem que administrar as próprias dores internas, né? Porque tem muito disso, tem muito do que a gente vivenciou, do que, né, assim, coletivamente, também teve do plano pessoal, de como eu construí aqueles personagens que não são a minha história, né? A personagem lá não sou eu. Muitos amigos falam assim, Mariana é você, não é. Não é, eu tiro muitas, assim, não é. Ela é uma outra pessoa, mas carrega de alguma maneira a mesma dor. A dor da perda da memória era um pouco o que eu estava refletindo em termos coletivos, né? Daquela dor de ver negada a sua memória coletiva, a sua memória de paz, aquilo que te constitui hoje, aquilo que você viveu. E então essa perda de memória ela foi refletida ali. E a questão das separações, né, dela com o personagem também, o personagem principal, as separações acontecem assim de uma de forma que ela não consegue controlar, é isso. Eu acho que ela acaba lidando com muita coisa, né? Já basta a perda desse passado, e aí tem uma pessoa que surge e impulsiona esse resgate, mas essa pessoa ela é um tanto quanto instável, ela não é uma constante, então eu imagino a angústia que é para ela. Ela se ausenta o tempo todo, então assim, foi muito na busca para poder expor todo aquele sentimento que eu tinha de insegurança, de resgate, de incerteza com o futuro, né? Porque quando você perde a sua memória, você também não tem mais certeza de nada. E de uma possibilidade dela de reconstrução dentro desse caos, né? Porque, na verdade, existe um pouco isso, né? Existe um pouco essa reconstrução dela mesma, embora o final fica, tem que ver o final. Aí tem que conferir, tem Não, que não ler, dá para dar um spoiler total assim, né? Não dá. Mas o que eu ia te falar, assim, então essas referências culturais todas eu usei, mas as minhas referências de vida são muito mais a literatura, né? Eu sou uma pessoa de livros, sou uma pessoa de leitura, li a vida inteira, e não adianta porque os livros estão presentes dentro dos meus livros, todos, né? Esse eu tentei sair um pouquinho, mas você veja, né? Mariana é um nome, por que esse nome Mariana? Podia ser qualquer, né? Por que o nome Mariana? Porque a personagem de Adorim, do Grande Sertão Veredas, na Sim. verdade, o nome dela, né, o nome dela de batismo era Maria Deodorina. Aí eu juntei o Mariana, do Deodorina, Mariana, juntei o Mariana. E aí o que acontece? A música Travessia, do Milton, é a música que tem um capítulo que chama Travessia. Eu ia chamar o livro de Travessia, mas era um nome muito, né? Inclusive muito utilizado, né? Se travessia serve para qualquer coisa, mas para mim tinha um significado muito grande, tanto que ele virou um capítulo do livro Travessia, porque a música, quando ela tem, assim, ela se apaixona, o primeiro resgate que ela tem é essa música Travessia, do Milton Nascimento. A letra, na verdade, é do Fernando Bran, mas você sabe por que Travessia, essa música chama-se Travessia, essa música do Milton e do Fernando Bran? Porque é a última palavra do romance Grande Sertão Veredas. A última palavra é travessia. Fernando Bran nunca tinha escrito uma letra de música, e Milton pediu para ele, escreve essa letra, e aí foi num festival lá em 67, fizeram, a música nem ganhou, mas foi aquilo assim, foi
E o Fernando dizia que ele usou a última palavra, ele tinha acabado de ler O Grande Sertão Veredas. Então, assim, tem essas várias coisinhas dentro do livro que eu falo assim, são coisas minhas, é quase como os luxos que eu me dou, sabe? Porque eu não vou querer que alguém vá relacionar O Grande Sertão Veredas, a Mariana com a Maria Deodorina, com o Travessia, com tudo isso, entendeu? Não na Mas, hora do livro, né? Mas agora, por exemplo, numa entrevista, a gente entende que tem um motivo por trás. pois é, tem muita coisa por trás, né? Porque, na verdade, assim, o romance de Adorim e o Riobaldo, que nunca acontece, ele não acontece dentro daquele contexto de que ambos são apaixonados, mas não acontece porque existe alguma questão, né, de cunho social, ou seja, o que impede, né? É o velho mito do Tristão e Isolda, né? É aqueles amantes que se amam, não é que não é correspondido, mas por alguma razão eles não podem ficar juntos. E ali era todo aquele contexto mesmo, né, de que Riobaldo se apaixona por Diadorim com plena consciência de que ele é um homem. Ele só sabe que Diadorim é mulher quando Diadorim morre, né? E aí vão despir e descobrem que ela tem um corpo feminino. Mas é aquela coisa que permeia a obra inteira, é aquela paixão não realizada, aquela coisa latente, aquela coisa que fica assim. Então, isso tinha muito a ver com a minha história pessoal e tinha a ver com Mariana e Carlos, que são os personagens que, na verdade, eles são apaixonados, mas aquilo nunca se realiza no plano da vida, porque ele está sempre saindo, porque ele se deu uma missão, né, que depois é contado ao longo do livro um pouco a história dele, né, de por que ele se deu essa missão de que ele se tornou um sertanista, né, um indigenista, e ele ia viver aquilo, ele não ia largar o projeto dele de coletivo, o projeto de Brasil, para viver uma paixão, para viver um romance, para realizar aquele romance com aquela pessoa. Então, assim, você tem duas realidades totalmente diferentes, Mariana com aquela e ele. Então, assim, tudo está. A verdade é que tudo que a gente lê, fala, escuta, tudo que a gente viveu está embutido um pouco nas obras que a gente escreve, eu acho. Não, depois disso, realmente. Agora eu fiquei muito curiosa. Você tem duas referências, duas associações a Grande Sertão Veredas. E é um livro que te guia? É um dos seus livros favoritos? É aquilo assim que se chama obra-prima, né? Eu li há muito tempo atrás, né? Eu li ainda menina, reli outras vezes, né? É, assim, muito. Algumas obras são muito referência. Para mim, não vou dizer que é só esse, mas esse é muito, né? O Guimarães Rosa, de uma maneira geral, os contos eu gosto muito, primeiras histórias eu gosto muito, enfim. Então, mas naquele momento, não sei, às vezes as coisas surgem num emaranhado de outras, entendeu? Travessia, se você disser assim, mas então você bolou tudo, o nome de Mariana, porque Grande Sertão, porque Travessia, não, Travessia, a música do Milton surgiu ao longo da história. E aí eu me lembrei que Travessia é a música do Milton, que é a última palavra de Grande Sertão, e eu já tinha dado o nome de Mariana para fazer uma referência daquele amor não realizado nunca, né, no plano concreto. As coisas vão, parece que as coisas vão fazendo assim, ó, elas vão se juntando. Elas vão se emaranhando, vão se criando uma rede que você não tem controle, que nem só depois é que você vai fazer as associações. Exatamente, porque está tudo dentro da gente, né? Está tudo dentro da gente. Então, foi feliz, foi uma coisa feliz fazer esse livro. Para mim, foi importante demais, em termos pessoais, assim, foi uma salvação para mim naquele momento. Mas, assim, foi muito feliz fazer o livro, sabe? Você me perguntar assim, é um livro, uma obra capital da literatura brasileira. Não, mas é um livro, assim, era um livro necessário para mim, e mais do que isso, quando eu boto ele no mundo, eu descubro que muita gente se sensibiliza com ele. Não tive essa coisa de publicar.
sabe? Eu botava lá no Kindle para que os amigos lessem mesmo. E assim, e aí, de repente, esse livro, como teve uma divulgação maior e saiu, e foi em formato impresso, as pessoas gostam do livro impresso, Gostam. né? Gostam. Eu leio direto no formato digital, direto. O Kindle é quase uma parte de mim. Eu não saio sem ele dentro da bolsa, porque eu sinto como se estivesse faltando um pedaço de mim. Assim, eu sinto que se eu correr algum perigo, o que que é um perigo? Uma fila que nunca acaba, Uma consulta demorada. uma consulta demorada, e você precisa se salvar naquele momento. Então, ele vive dentro da minha bolsa. Quando ele não está, quase que é uma situação de pânico. Mas, então, assim, e ele tem muita coisa dentro dele, né, o Kindle. Mas as Isso. pessoas gostam do livro físico. Então, como ele saiu nesse formato, muitas pessoas tiveram acesso, e várias pessoas que não eram do meu círculo de amizade me deram um feedback muito feliz do livro. Você percebe que o livro consegue emocionar outras pessoas, consegue dar a elas assim. Então, para mim, tá feito, tá assim, o que eu queria foi feito para mim, para os outros, para quem quiser ler. É isso. É muito bonito o processo que você falou, né, de como as referências elas foram surgindo à medida que você foi escrevendo e depois a gente vai vendo as relações, porque mostra muito a associação que você tem com as artes no geral, né, com a música, com a literatura, e que de certo modo você trouxe com Mariana. Sim. E eu acredito que algumas pessoas devem ter dito assim, você, Mariana é você, talvez por conta dessas questões, né? Sim, sim, com certeza, né? Acho que ela traz um pouco, às vezes, do meu jeito também. Acho que é inevitável, né? E às vezes você quer colocar alguma coisa e acaba saindo um pouco de você também. Mas é assim, né? Eu procuro fazer um distanciamento, né, dos meus personagens. Tem uma coisa assim, Mariana, né? Que eu faço em geral com minhas personagens femininas. Elas não são mães, normalmente. Eu sou mãe. Eu sou mãe. E ser mãe é uma coisa que me funda. Não sei se você. Me funda como pessoa. Se você me perguntasse, mas o que você é? Né? Eu tenho 58 anos. Né? Fiz coisa que não acaba mais na vida. Daria vários livros, só as minhas histórias. Aí você diz assim, mas assim, o que te define hoje? Eu sou mãe. Sou mãe, meus filhos todos adultos, todo mundo independente, cada um para o seu lado, mas é isso que. E minhas personagens, eu tiro exatamente delas a maternidade para que eu não acabe aportando coisa demais para elas, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas dela que diferem de mim, mas acaba embarcando alguma coisa, né? Ela é a personagem feminina. E é interessante pensar em termos de memória, em termos da nossa ligação com as artes, né? Porque eu acho que existe algo que vai para além da questão cognitiva da memória, né? Eu acho que é algo dentro, é algo mais visceral. E eu acho interessante essa relação que você vai construindo de Mariana com as artes, né? De que isso também vai acompanhando ela nessa travessia. Sim, isso é verdade, inclusive porque isso está dito desde o início, né? É, Mariana, ela esquece dos fatos da vida. Ela não, o passado é uma nuvem, né? Desde o acidente. Mas assim, os dia a dia ela não consegue registrar. Mas ela registra exatamente tudo que ela leu. Ela registra as músicas que ela ouviu. Só que a única diferença é que ela não consegue ter uma lembrança espontânea. A primeira que ela tem é de travessia. Ela está tomando banho e começar a lembrar da música, ela não lembra espontaneamente, mas se está tocando a música Travessia, ela conhece toda, ela sabe cantar junto, ela não. Então, assim, ela tem todo um arcabouço dela cognitivo mantido pelas artes. Por tudo que ela viu, em termos assim de tudo que ela assiste de teatro, de cinema, de circo, de show, de literatura, de música. E isso é um pouco o que mantém ela. Isso um pouco é falado também em alguns diálogos durante o livro. Eu acho que isso traz traz um panorama interessante, porque
eu acho que tem muitos setores da sociedade que tendem a perceber a arte como algo descartável, como algo que não vale nada, como algo que é desprezível, como algo que é menor. E quando você define a arte, né, a relação da Mariana com a arte como sendo aquele arcabouço, como o que mantém, como algo fundante, eu acho que demonstra, de certo modo, o que a arte é para a gente, o que de fato a arte é, né, e refuta esse perceber da arte como sendo nada. Isso também foi isso de alguma maneira, né? Quando eu digo proposital, nunca é que eu pensei racionalmente vou fazer dessa maneira, né? Mas isso realmente está na construção, está no que eu queria dizer, né? No que eu queria dizer com o livro. Eu acho que essa relação com as artes, infelizmente, né, existe uma parcela, né, de nós brasileiros que nega isso de uma maneira quase, né, com um certo ódio, uma coisa que para mim é tão inexplicável. E a pandemia esteve aí para mostrar que a gente não teria sobrevivido sem arte, que não restou mais nada para nós. A gente não tinha nada. A gente não tinha nada. E o que salvava a gente, às vezes, era ligar aí uma coisa, um celular, alguma coisa, e ouvir alguém cantando alguma coisa, alguém fazendo um programa, alguém fazendo lives assim, cada um para um lado, entendeu? Teve pessoas, por exemplo, a Mônica Salmazo, que fez aquele programa dela, ela fez uma série, né? O de Casas. Então, ela ficava numa casa com um músico no outro, ela cantava, o outro cantava, não era live, era editado. Mas que coisa, não sei quantas vezes eu passei a pandemia chorando vendo aquele negócio. Oh, meu Deus! E a Mônica Salmazo, ela lançava um novo, ficava esperando, quanto assim, porque é aquela, como que as pessoas estão separadas e, ao mesmo tempo, elas estão juntas naquilo que os une, que, no caso, era a música, mas pode ser qualquer forma de arte, qualquer uma, né? E aquilo salvou a vida da gente, não tinha como, que mais que a gente ia fazer? Pois é, a gente... Salvou a vida mental, espiritual, né? O que nos salvou foi não termos pego o vírus, ou termos pego e o vírus não ter feito aquele estrago, né? Que aquilo era uma roleta russa, né? Exatamente. A gente não tinha a menor ideia, nem se a gente podia pegar, nem o que aconteceria se nós pegássemos. Poderia ser o pior cenário possível ou não. Podia, exatamente. Poderia, dali a 15 dias você vir a óbito ou não. Ou você simplesmente não sentir nada. Você só... Então, assim, esse sentimento e o que salvou para a gente, assim, mas é tão claro para mim que o que salvou a gente naquela época foi isso. A gente podia não ir ao teatro, podia não poder entrar no cinema, mas o que salvou a gente foi isso. E acho que é difícil negar isso, mesmo que essas pessoas que têm um certo ódio, que eu não sei muito de onde vem. É mesmo. O ódio é uma coisa muito difícil de explicar. Demais. Isso da gente entender, né? Principalmente porque a gente... Acho que só, talvez... Eu não sei nem se essas pessoas que destilam tanto ódio entendem o ódio. Sabe? Pois é, eu também não sei. Eu também não sei. Assim, é muito... É das coisas que eu não sei mesmo. E a gente fica assim, estarrecido, às vezes tentando entender, mas eu já desisti. É igual aquelas pessoas do 8 de janeiro. Quem são aquelas pessoas, gente? O que são aquelas pessoas? Por quê? Por que pichar uma obra? Por que rasgar um quadro de um artista brasileiro que está ali? Por que fazer isso? Por quê? Não é mais político. A coisa deborda para tanto lado que, assim, que a incompreensão fica gigantesca. Fica. E continua, porque a gente não entende por que fez, a gente não entende porque se mantém pensando da mesma forma, com os mesmos sentimentos, se manifestando da mesma maneira. É de fato uma incompreensão que eu não sei, vai perdurar por muito tempo, porque eu acho que nós somos tão distanciados disso que a gente dificulta da gente entender, tipo, o que é isso? Que base? A gente não tem nem base comum para entender alguma coisa. Exato. Foi a descoberta assim, de um Brasil que é assim, que a gente vive em bolhas, né? Isso a gente já sabe, mas assim, você assim, ter isso assim, de uma maneira
assim, tão escancarada, né? Porque toda a formação que eu tive, né? Toda a formação que eu tive, e assim, eu nunca fui uma pessoa abastada, sou aquela pessoa de classe média, entendeu? Sim, eu entendo minha posição. Eu entendo minha posição dentro da sociedade brasileira como uma posição de elite, porque eu sou branca de classe média. Por isso, por isso, né? Mas eu assim, você vem, sabe, de um período da faculdade. Eu fiz faculdade de ciências sociais, fiz antropologia na faculdade, é tanta coisa que você vê, é um mundo que se abre de tanta coisa, e é tudo tão bonito, você quer absorver aquilo tudo, né? Aquilo tudo que é o Brasil, que a gente nunca vai conseguir absorver, porque é sempre muito mais do que o que a gente consegue, né? E aí, de repente, surge aquele negócio, o que é aquilo, gente? O que é aquilo? O que é Então, aquilo? assim, essa perplexidade desse pasmo também saiu um pouco do futuro do pretérito. Mas é verdade. Mas eu acho que o movimento realmente é contrário, né, Lilian? Porque você pensa assim, diante de tanta diversidade, diante de tanta magnitude, você se abre para aquilo, você quer abraçar. Né? O movimento que a gente vê dessas pessoas é o completo oposto. É o completo oposto. É o completo oposto. É assim, é o de não acolher, o de não abraçar, o de não querer. E é exatamente o oposto, né? Porque, assim, é tanta coisa diferente que você vê, quanto mais você vê o diferente, mais você quer. Eu estava na faculdade, fazia iniciação científica lá em antropologia, na época em que houve o centenário da abolição. Naquela época se comemorava ainda, tá? 1988. Agora isso, né, não faz mais muito sentido a gente comemorar o que não aconteceu. Mas, Verdade. assim, naquela época houve um movimento enorme, eu viajei o Brasil, assim, eu vi muita coisa. Foi a primeira vez assim que eu tive na Bahia e foi como descobrir, olha, eu não sei nem explicar o que foi aquilo. Até hoje, para mim, a Bahia é uma coisa que vive em outro plano para mim, né? Eu volto lá algumas vezes. Mas assim, e descobrir por dentro, e visitar, né, os terreiros de candomblé, a Umbanda, e as festas acontecendo simultaneamente em tudo quanto é lugar, e igrejas também, né, igrejas católicas e tudo, as igrejas, enfim. É, aquilo foi aquilo me invadiu de uma maneira que eu queria ser aquilo, queria muito ser aquilo, queria que aquilo fizesse parte de mim, que eu não fosse aquela coisa tão, sabe quando você se acha medíocre, pequeno, exatamente por essa sua situação de elite, de ser branca, de ter vivido num mundo protegido, e você vê aquilo ali é tão deslumbrante, é tão, não sei, e as pessoas, em vez de quererem, não, elas negam. Elas recusam, elas rechazam, elas querem distância. Meu Deus, sabe? E isso eu sei que eu não vou compreender. Eu não vou compreender. Então, eu não quero compreender, não quero resolver, não, nem nada. Eu quero, no máximo, escrever sobre a minha perplexidade, sobre o meu afeto imenso que eu tenho por essas coisas todas. Tudo isso vive dentro de mim, entendeu? É sobre isso mesmo, né? É mais interessante, né? A gente falar do que deslumbra a gente, do que inspira a gente, do que faz a gente continuar, do que deixa a gente empacado, porque eu acho que se a gente não consegue entender, se a gente não consegue, tipo, por quê? Qual é a necessidade disso aqui? Eu acho que isso só empaca, só entrava a gente. Então, eu acho que não é produtivo pensar sobre ou imergir nisso. Né? É isso, é exatamente isso. Agora, tem uma coisa na sua história que me deixou muito interessada, né? Que você, primeiro, né? Sebos é uma realidade muito, tipo, preponderante na sua vida, né? Foi uma realidade preponderante. Mas que antes de você escrever, além de você ter essa experiência com sebos, você também teve experiência com tradução Sim, de livros. sim. Como foi? É muita coisa que eu fiz, na Muita verdade. coisa, que bom, que é muita coisa para falar também, muita história para expor.
Não. A faculdade, na verdade, o que ela me trouxe, né, foi essa abertura para o mundo, mas porque nada mais, nada mais. Porque quando eu saí da faculdade, eu já saí fazendo tradução. Eu passei assim, aquela coisa, aquele conhecimento de inglês a gente já tinha, né? Mas as outras línguas que eu estudei, francês, espanhol, italiano, eu tinha uma coisa de aprender línguas, tinha a ver porque os textos, principalmente os textos da área de antropologia, tinha muita coisa que não era traduzida para o português. Então, Sim. eu já fazia tradução na faculdade, às vezes um professor me pedia, um professor da pós-graduação, um professor que eu nem, né? Me pedia para eu fazer uma tradução de algum texto para ele passar para os alunos, porque os alunos não sabiam francês, por exemplo. E ali eu peguei o gosto. E quando eu saí, eu já saí fazendo tradução. Eu já saí sendo tradutora. E aí depois fiz tradução literária um bom tempo também. A maior parte é de inglês, porque é o idioma que é mais demandado. Mas, assim, e aí vivi disso e trabalhei, né, numa editora fazendo tradução, e aí fazia copydesk também, fazia revisão, eram umas coisas assim, quando não tinha tradução para fazer, o editor me dava essas coisinhas para eu fazia também. Era uma época também que não era um campo muito profissionalizado, hoje na Faculdade de Letras. É Você hoje, verdade. você é tradutor, você tem que ter uma formação, na época não era. Uma geração anterior à minha, as traduções eram feitas pelos escritores, Raquel de Queiroz, Mário Quintana, esse pessoal todo fazia tradução. E eu peguei esse finalzinho, então não havia uma formação de tradutor e nem dessas coisas técnicas do copydesk, então fiz isso tudo, sem ter formação mesmo. E aí depois veio a questão das livrarias, né, que me ocupou um tempo, das livrarias do sebo, a coisa da conservação de livros, da restauração de livros, que é uma outra coisa que eu estudei, fiz durante um período. Quando eu digo fiz, é porque de alguma maneira eu tirei meu sustento dessas coisas, entendeu? Porque trabalhei mesmo com isso. E aí é isso. E aí houve uma época também que eu trabalhei com leilões, eu fazia pesquisa para leilão só de obra bibliográfica, só de, né, coisas antigas, livros, mapas, histórias, assim, só papel. Então, assim, uma história toda, e daí depois você começa a escrever, entendeu? Assim, eu É quase que isso. fez o ciclo completo. Isso, eu pensei nisso, eu fiz assim, foi se construindo um caminho que você se envolvia com os livros em todos os âmbitos, Isso. ainda não na escrita. Como foi que culminou para o âmbito da escrita, finalmente? Pois é, eu já escrevi umas coisinhas, né? Escrevi, depois cheguei a publicar uns contos, em umas revistas literárias. Tinha uma revista aqui no Rio, Ficções, das Sete Letras. Eu cheguei a publicar uns contos ali, mas eu não tinha muito, eu não tinha mesmo, sabe qual é o problema da pessoa que lê muito e que é muito Sim, apaixonada pelo que ela lê? Assim, o que é que para que eu vou escrever mais alguma coisa aqui? Para que eu vou encher o mundo de palavras, mais palavras, quando assim, sabe, você sabe que você não vai chegar assim, não tem como, as suas referências são muito absolutas para você. E aí eu ficava assim, não. Aí eu escrevi o meu primeiro romance, muito por influência de alguns amigos que falavam assim, Lília, escreve. Tinha umas coisas, assim, eu falava umas coisas que eu sempre sonhei muito na vida, coisa dos sonhos noturnos, né? Sonho lúcido, sonho, nossa, assim, é uma coisa que eu tenho que domar na minha vida até hoje, essa questão dos sonhos. E eles falaram, não escreve, o meu primeiro romance, eu, na verdade, embarco numa personagem um pouco essas questões relativas a isso, mas foi só para eles mesmo, eu fiz para distribuir. Mas aí, sabe o que você passa a entender depois de um determinado momento? É a minha forma que eu tenho de me expressar. Se você me perguntar o que você gostaria, Lília, adoraria cantar, mas eu sou péssima. Adoraria dançar, mas eu sou um negócio travado. Eu adoraria desenhar. Gente, como eu gostaria de ser uma artista plástica. Mas não, a única coisa que eu sei mais ou menos fazer é ali com as palavras, né? Talvez porque eu tenha tido mais intimidade com elas a vida inteira. exatamente. Talvez. Quando você se torna dono de uma livraria, de um sebo,
tu lê loucamente coisas que nunca iam aparecer na sua mão. Dali tu pega, leva, na hora que você vai para casa, já enfia na bolsa aqueles dois que você quer ler, no dia seguinte já volta. É coisa de doido, é coisa de... Então, era isso que eu sabia fazer. E passei a entender pelos meus livros, mesmo esse meu primeiro livro, que é o Acorde Vagante, é um livro muito querido, assim. Quem leu, eu sei que, assim, a gente sabe quando a pessoa fala porque quer ser gentil, e a gente sabe quando o livro emociona as pessoas. Eu falei assim, mas por que não? Por que não? Aí veio o Futuro do Pretérito, que foi uma necessidade para mim, eu vou te dizer, foi uma necessidade, foi quase como uma necessidade de sobrevivência que eu botei no livro. E quando você vê que aquilo também dá às pessoas, né, a emoção, a alegria, o retorno, a empatia, o encontro, principalmente o encontro, então tá bom, não preciso ser Guimarães Rosa. Mas é isso. Agora, é uma maldição e uma benção ser do mundo dos livros. Porque é uma benção, porque a gente tem um arcabouço, tem uma base, a gente já leu, talvez, provavelmente escreve também, porque acho que se a gente mergulha muito no livro, a escrita acaba servindo também como uma âncora nesse mundo, mas é uma maldição porque a gente tem 300 pessoas para se comparar com. Tipo isso. É tipo isso. Eu teve uma época que eu pensava assim, como é que alguém pode passar pelo mundo sem ter lido Dostoiévski? Perguntas, você assim, como pode, né? Assim, como pode? A pessoa... E, ao mesmo tempo, se você se propõe a escrever, você fala assim, não, é fadada ao fracasso. Mas, na verdade, nada disso é importante. E hoje não é importante mesmo, porque assim, eu não tenho nenhuma, assim, uma pretensão, uma presunção para eu virar um best-seller de alguma coisa. Vou, inclusive, suspeitar muito do mundo virar um best-seller. O que está acontecendo aqui? Não consigo me ver nesse mundo meio glamourizado, né? Porque tem um mundo glamourizado nas artes, não só, mas na literatura eu vejo muito, que acompanhei muito, tive em muitas feiras literárias, eu vejo o que é aquilo, né? Um se validando no outro, né? Uma pessoa que escreve uma coisa que faz um sucesso, de repente qualquer coisa, né? Que diga, fale, espirre. E assim, eu não tenho nenhuma afinidade com esse mundo. Nenhuma. Eu fico pensando, se acontecesse uma dessas coisas loucas, que você olha para o lado assim e diz, não gostei disso, e você viraliza com 2 milhões de pessoas, o que eu ia fazer com isso? Eu ia me mudar, provavelmente para a Sibéria. Primeiro, né, ia acabar com deletar todas as redes sociais. Isso. Ia se mudar para um lugar mais isolado do mundo. Ia para a Sibéria para ver onde Dostoiévski quase foi fuzilado. Desse, então foi assim, né? Agora começo a entender Dostoiévski. Exato, agora começo a entender, fugindo de tudo, porque assim, não é essa a ideia, entendeu? Mas assim, eu acho bonito você fazer uma coisa, você escreve, você pega, tem um pedaço de mim no Futuro do Pretérito, um pedaço grande, né, da vida, da história, do sentimento, das sensibilidades todas, e aquilo você vê que sensibiliza outras pessoas. Tem uma coisa muito bonita nisso. Não importa se são 30, se são 100, se são 1000, eu só não quero que seja 2 milhões. Mas também seria bom se fosse 2 milhões de pessoas sendo tocadas por sua história. Eu vou para a Sibéria, não me espere, não. Vai ver sua editora falando com alegria, 2 milhões, e lembra você voltou na hora de eu me aposentar. Muito obrigada, tá? Eu agradeço muito, mas acabou para mim. Não tenho mais, eu não tenho condições de ser escritora mais. Foi bom enquanto durou. Um beijo, eu tô indo embora, viu? Exatamente, porque é um mundo muito louco, né?
você vê a escritora do Harry Potter, né? Ela ficou lá correndo editoras, ela teve 14 negativas, até que algum dia alguém fez o negócio, né? Explodiu, se tornou aquela coisa. Depois disso, ela entendeu o seguinte, que eu quero que ela escrevesse com o nome dela e vender a rodo. E não importa se as pessoas iam ler ou não. Eu lembro uma época que Humberto Eco entrou na moda por causa do nome da Rosa. Ele Sim. mesmo dizia que ele era o autor mais vendido e menos lido, porque ninguém conseguia passar nem para o segundo capítulo. Era muito erudito, né? Era difícil de ler, mas todo mundo vendia. Então, assim, aí o que ela fez? Ela fez uma experiência uma vez de publicar um livro com pseudônimo, essa do Harry Potter, vendeu nada. Vendeu nada, nada. Na verdade, eu tinha que me lembrar dessa história direito para saber se ela tentou publicar e novamente não conseguiu, ou se alguém publicou, sabendo que era ela, mas ela usando um pseudônimo, simplesmente não, nada. Ao passo que se ela botar o nome dela, sai tudo. Então, assim, esse é um mundo louco, esse é um mundo que eu também não compreendo, não consigo me encaixar nele, entendeu? Eu sou de pequenos mundos, e não dessas coisas assim que De podem. nicho, né? Diria de nichos. Pois é. Mas além de Futuro do Pretérito, você tem já engatilhado outros projetos, não é isso? Isso. Eu tenho, na verdade, um livro de contos que está pronto, né? Esse livro de contos foi uma coisa assim, muito experimental para mim, porque eu queria muito trabalhar a questão do narrador. Como que você imagina que um narrador, não importa se ele é um narrador onisciente, né, aquele que narra uma história em terceira pessoa, ou se ele é personagem, ou se não importa como, ou nem tem narrador. Eu cheguei a fazer um conto sem narrador nenhum. Era só diálogo e não tinha nem o complemento da emoção. Eu tive que botar tudo ali dentro, sabe, como se fosse uma peça de teatro. Mas, então, eu trabalhei essa questão dos narradores todos, foi um exercício que eu fiz, mas tem umas coisas bem interessantes nesse livro, mas ainda não decidi o que eu vou fazer, como é que eu vou publicar, nada disso. O que eu tenho de projeto mesmo para esse ano é um conto que eu escrevi, um conto longo, né? Hoje é difícil classificar essas coisas, a gente chamava de novela antigamente, que era aquilo que ficava entre o romance e o conto, né? Hoje eu não sei se existe esse nome ainda, né? Mas é um nome meio poluído com a questão da novela, da telenovela. Isso, exatamente. Então, mas assim, aí o que eu fiz? Quando eu terminei de escrever ele, e acabou que eu acabei usando uma linguagem muito poética, nele é prosa, tá? Não é poesia, não é prosa. Mas eu imaginei ele ilustrado. E aí fiquei correndo atrás meses, agora consegui uma ilustradora que a gente está... Não, está ficando tão lindo o livro, está ficando tão lindo, entendeu? E é uma história muito assim, vai ficar muito bacana, assim. Eu estou com muita expectativa dele. Estou trabalhando ele ainda de forma sem editora, né? Estou trabalhando a coisa da ilustração, tem um designer gráfico trabalhando também nisso. Mas, assim, é como se fossem 7 capítulos curtos. Cada capítulo tem um dia da semana, começa na segunda-feira e vai retrocedendo até a terça-feira da semana anterior. Esses 7 dias, o nome do conto é As Sete Faces de um Anjo Sem Trombeta. É um pouco, também uma referência ao poema do Drummond, né? Que o Drummond, o poema das sete faces, é aquele que ele diz: um dia um anjo torto desses que tocam trombeta veio e me disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Então, as sete faces de um anjo sem trombeta é um pouco porque o primeiro capítulo é o último dia da vida dele. Então, ele vai narrar os últimos 7 dias da vida dele, que é um titereiro, né? Ele tem um teatro de bonecos que ele se apresenta nas ruas de Lisboa. Mas ele é daqui, do Brasil, do Recife. Então, faz uma ponte de muitas memórias também. E nesses 7 dias de trás para frente, então, assim, quando eu comecei, eu não sabia nem o que era. Mas quando eu terminei, eu falei assim, tem que ilustrar, e está ficando tão lindo.
Está ficando tão lindo assim. Que lindo, Lilian, que bonito isso. É, E a relação com o tempo de novo, né? Porque a gente tem o novamente. pretérito, e aí você tem isso, que o último dia é o primeiro capítulo e vai retrocedendo, e você fica, gente. Isso, novamente, um monte, né? E aqueles elementos todos de cultura, os poetas estão lá, a música está lá. Virginia Rodrigues, que eu tenho uma paixão absoluta por ela está lá, personagem do meu livro, ela nem sabe. Ela nem sabe, mas ela está lá nos momentos cruciais da vida desse personagem que se chama Mundo. Na verdade, ele é Raimundo, né? Então, mas todo mundo chama ele de Mundo. Mas essa coisa de ser mundo também faz uma referência a uma coisa do mundo. Eu gosto demais das suas referências, tanto na própria história quanto referência externa, né? Como foi em relação a Grande Sertão Veredas. Pois é, pois é. Então, assim, estou muito empolgada, é um processo difícil, tá? A gente pensa que não é fácil encontrar um ilustrador, nem, e um monte de coisa que eu estou aprendendo, né? E como não tenho ainda o intermédio de uma editora, né? Mas deve Sim. ter no final, assim, de saber lidar com as pessoas, de saber entender, né, o que cada um, né, está fazendo. Mas eu consegui uma ilustradora, né, e mesmo o designer que está trabalhando, que leram o livro e assim, aquilo teve ressonância neles. Então, eles também fazem o trabalho deles com um pouco da alma, entendeu? Não é só um trabalho, me diz aí o que é para fazer. Teve Justo. ilustrador que disse assim: eu preciso que você me dê um briefing de cada ilustração que você quer. Ele não ia nem ler o livro. Aí eu falei assim: ah, não, aí não. E aí eu dou muita liberdade também para as pessoas trabalharem, porque o que eu falo, assim, eu não quero que o livro é meu, eu estou investindo nele, inclusive, né? O investimento no livro é meu. Mas assim, eu quero que ele seja uma confluência, entendeu? Que as pessoas tenham vivido o livro, cada uma a seu modo, e tragam as suas referências, para que aquilo seja uma confluência. Aí vai tornar o livro um negócio, um mundo. Livro de mundo vai ser mundo. O nome não é à toa. Não é à toa. E esse como nome foi? comprido foi por causa disso. Você vê que não consigo escapar de uma referência. As referências, só faz sentido à luz das referências. Pois é. E é você, né, de certo modo. Então não tem como, tá ali, vem de você. Então isso também está em você. E o livro é um parto, é um filho, é uma criança que você coloca no mundo. Então, essa criança vai vir com as suas influências, com as suas impressões. E falando em criança e suas impressões, como foi ver concretizado, né, nas ilustrações, a sua história, a história desse conto? Pois é, está em processo ainda, né? As ilustrações estão sendo construídas. Mas, assim, é muito... assim, é uma emoção diferente, né? Porque eu não sei desenhar. Eu não queria eu ter que dizer para a pessoa, faz isso, porque essa imagem é muito forte nesse capítulo. Eu quero que a pessoa sinta isso de alguma maneira, né? E assim, e que não fizesse uma coisa muito figurativa, porque eu gosto que as pessoas, né, têm personagens, mas não quero que as pessoas liguem o personagem a uma figura desenhada. Então, assim, vai ser assim, eu estou com muita expectativa nele. E aí eu vou fazendo as coisas devagarzinho, porque você fala dos meus projetos de futuro, né? Assim, é, eu, eu hoje sou uma escritora, mas assim, não é disso que eu vivo, né? Eu sempre falei assim, eu fui essas coisas todas porque disso tirei o meu sustento. Hoje não, hoje eu digo que eu sou escritora e é uma coisa que eu não tiro zero do meu cartão da despesa. Escritor só me dá despesa, mais nada. Mas, assim, então eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. O que eu vou fazer com o meu livro de contos, em algum momento vai surgir. Eu tenho meu segundo romance que eu publiquei, são 2 monólogos, né? Um é o desdobramento do outro. Eu escrevi a primeira parte antes da pandemia e a segunda parte depois da pandemia, com um lapso de tempo muito grande entre as duas partes. Mas uma é o desdobramento da outra, mas são 2 monólogos de 2
de duas figuras masculinas, que era um pouco também uma coisa que eu queria tirar de mim um pouco essa voz masculina, porque acaba tudo sendo muito feminino. Então, eu Sim. queria tirar essas duas vozes masculinas. E aí eu publiquei também no Kindle, mas eu queria muito fazer um audiolivro. Queria muito encontrar duas vozes para narrar, porque como é monólogo, estão falando em primeira pessoa, né? Isso. E como são processos, a primeira parte, então, é um processo meio, né, que vai crescendo numa certa, num certo grau de loucura. Eu queria muito que alguém narrasse. Mas aí é um outro mundo que eu vou ter que entrar, descobrir como é que ele funciona. Mas é um projeto que eu quero fazer. Eu quero muito que esse meu livro chama Dobra do Fio, né? Eu quero muito que esse meu livro saísse em audiolivro. Queria muito. Mas é outro projeto que é só para eu investir, né? Eu não leio o livro. Cara, Lilian, eu adoro esse caminho que você vai fazendo entre diferentes formatos, né? Não só de conto e romance, mas também você tem a escrita e aí você gostaria de explorar a escrita numa ilustração, num audiolivro. Você já gosta de uma aventura. Pois Bem é, aventureira, Lilian. pois é. Até porque eu acho que eu gosto disso tudo, mas eu só sei escrever lá, mais ou menos o que eu sei fazer. Mas Se eu você vou. não sabe, tem quem sabe, então você se junta, descobre, explora esse mundo. É isso que eu quero. Mas os encontros têm que acontecer, né? Para que sejam confluências, como eu te disse. Não pode ser um negócio, chama ali, contrata a pessoa faz. Queria que a pessoa entendesse, imbuísse daquilo, né? Que ela se tornasse aquele personagem naquele momento. Poxa, e é um conteúdo que as pessoas consomem, né? A gente consome tudo na Principalmente internet. agora, principalmente nessa fase que a gente está vivendo. Pois é, mesmo que não seja como audiolivro, as pessoas consomem outras lendo coisas, lendo poesias, lendo. As pessoas gostam. Então, assim, mas o negócio do audiolivro ainda é muito incipiente, né? Um campo que está ali ainda vindo. Mas que eu acho muito interessante como experiência. Sim, As pessoas falam do audiolivro como uma alternativa quando você está no trânsito, quando você não isso. tem, quando você está em movimento, quando você está tomando banho. Nossa, eu vi uma palestra de audiolivro que a pessoa disse que você pode ouvir tomando banho. Eu falo, gente, fala sério, ela tem que ser uma experiência mesmo, de você sentar ali, né? Botar para tocar e você escutar, e você ter uma experiência inteira com aquilo. E não eu estou aqui lavando louça escutando uma outra coisa. Eu queria que fosse assim. É uma experiência diferente de um podcast, porque, de certo modo, você tem que imergir na história. Só que a imersão da história vai ser por uma maneira diferente, né? Não é como uma escrita. Exatamente. Faz sentido para outros tipos de conteúdo, né? De notícias, talvez de crônicas, de coisas da Isso. vida. Isso faz sentido. Mas se eu estou falando de literatura mesmo, de coisas que vão envolver, que você precisa da sua atenção para ver o que aquele cara está falando ali, assim, tinha que haver não sei, eu tenho que entender o momento que vai acontecer isso, essa coisa do audiolivro emergir como uma experiência mesmo. Eu acho que esse momento é o momento ideal para você realmente querer explorar essa área, porque agora que está tendo aplicativos, lojas de audiolivros, eu acho um momento interessante de você explorar esse. Sim, Tem está outros tudo. mundos que você gostaria de explorar? Como? Tem outros mundos que você gostaria de explorar? Não, esses são os que eu me lembro agora, não sei. Ai, eu já quis tanta coisa, gente. Tem uma amiga que dá aula de canto. Eu falei assim: olha, se você conseguir arrancar isso de mim, eu te dou uma medalha. Mas todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso, sai daqui todo mundo cantando. Ó, Aí, se eu for, olha, mas se eu for fazer tudo que eu quero, aí também não dá, né? Gente, um mínimo de foco, por favor, né? Um mínimo de foco. em termos de formato literário, né? Você escreve contos, escreve romance. Existe algum gênero literário que você gostaria de explorar? Ou que você se vê explorando no futuro próximo? Não.
É muito mesmo o romance e o conto. Assim, recentemente eu tive num resgate da poesia na minha vida, né? E, assim, gosto muito, mas eu não me sinto capaz, não me sinto capaz. Porque poesia, assim, poesia mesmo, né? Poesia. Porque muita gente escreve coisas assim, faz gracinhas, aí põe uma palavra uma em cima da outra e chama de poesia. Então, assim, mas assim, a poesia como eu entendo, eu não sei se eu consigo. Era um desafio para mim, mas não nesse momento. Nesse momento eu não consigo pensar nisso. Mas eu gosto muito. E eu trabalho muito na prosa imagens poéticas. Nesse livro, No Futuro do Pretérito, tem as pessoas que leem, né? Eu tenho uma pessoa que sempre lê primeiro, né? Menina aqui. Ela faz sempre a minha primeira leitura crítica. E ela fala que o forte são as imagens que eu tenho, poéticas em certos, mas eu sei usar elas dentro da prosa em determinados contextos. Esse livro de mundo, não, eu acho que extrapolei um pouquinho, mas é prosa, é totalmente prosa. Poesia é uma outra, é uma viagem totalmente diferente, né? Então, assim, hoje, o que eu me vejo fazendo é isso, né? Eu estou maturando uma ideia para começar um novo romance já há muito tempo. Eu estou com aquilo que está amadurecendo dentro de mim, assim. Eu estou quase pronta para sentar e começar a escrever, mas vai ser prosa novamente. Então, eu não tenho um projeto fora do romance ou do conto, não tenho. E fazer teatro muito tempo. Assim, gente, queria fazer uma peça de teatro, queria ir para a Bahia, arrumar umas pessoas que quisessem ser os meninos, que quisessem fazer teatro amador. Nossa lá, mas loucura, é muita As loucura. aventuras, não é loucura, é aventura. É, vamos explorando, É vamos muita explorando. loucura, queria muito, mas a gente tem as amarras na vida, um monte de coisa, né? Mas, assim, gosto muito do texto teatral, é uma coisa que me fascina muito. Gostaria de fazer isso, eu acho até que eu sou capaz de fazer, estou mais próxima de fazer. Já escrevi, inclusive, uma peça de teatro. Aí, Já tá vendo? escrevi. Mas a poesia não, a poesia ainda é uma coisa distante, é uma coisa quase como uma. Está num patamar assim que eu fico só admirando. E é difícil, tipo assim, como é que essas histórias vêm? Porque você já tem esses projetos. Como é que essas histórias vêm? Existe um gatilho na vida real, alguma coisa? Porque com o futuro do pretérito a gente viu que tinha muita Sim, coisa que você precisava sim, falar. Mas sim. normalmente, como é que essas histórias vêm para Pois você? é. As histórias, na verdade, estão todas no mundo, né? De alguma maneira você esbarra com elas. E elas, de alguma maneira, elas têm ressonância dentro de você e elas ficam falando contigo mais tempo do que aquele da passagem da notícia, sabe? É um pouco isso. Então, e elas ficam ali. Então, assim, algumas coisas que você ouve falar, assim, tem muitas coisas que você sabe que existe no mundo. Por exemplo, pessoas desaparecidas. São muitas, é uma exorbitância. Pessoas que desapareceram, às vezes, voluntariamente. Existem os involuntários e os voluntários. Pessoas simplesmente sumiram no mundo e nunca mais deram notícia. Isso a gente sabe, como a gente sabe de muita coisa. Como a gente sabe que tem assalto ali, que tem, né? É, Até uma hora que eu encontrei um amigo que eu já não encontrava há muito tempo, e aí há muitos anos mesmo, e ele falou para ele tinha dois irmãos, e quando eu perguntei, ele disse: meu irmão desapareceu. Saiu um dia, tinha um propósito, não era uma pessoa que estava nunca. E ele contou toda a saga que ele fez para tentar encontrar essa pessoa e não conseguiu. Né? Até hoje não conseguiu. E mais do que isso, o quanto que no momento em que você desaparece, que você diz não quero mais isso, essa vida, não quero mais esse ser eu, as outras pessoas que te procuram fazem uma coisa que a gente não faz. E é como se fosse uma certa invasão de privacidade. Você precisa descobrir para onde aquela pessoa foi, com quem ela se relacionava. Então você vasculha a vida dela, como você jamais vasculharia a vida de um irmão. Aí você descobre coisas que te surpreendem, que são aqueles segredos que todo mundo tem na vida, né? Todo mundo tem suas coisas guardadas e de repente aquilo é revelado.
Então, assim, no momento em que ele me contou isso, numa viagem que eu fiz, que inclusive eu ouvi história que não acabava mais, tanta gente foi contando tanta coisa, isso foi uma coisa que teve ressonância em mim, tem até hoje. Então, existe alguma coisa que vai nascer disso, mas a gente tem que saber até qual a perspectiva, né? Porque pode ser a perspectiva de quem desapareceu, perspectiva de quem ficou e buscou. Assim, tem muitas coisas, e você estabelecer a narrativa, você estabelecer o narrador é fundamental para você poder começar, né? Para você poder seguir um eixo. Então, é um pouco isso. Você me perguntou como é. As coisas estão por aí, mas de repente alguma coisa vem e tem e te impressiona de uma outra maneira, causa uma ressonância em você, que aquilo fica rodando na sua cabeça há muito tempo. Isso é muito É um pouco interessante. por aí. E falando em ressonância, Lilian, como é que tem sido a resposta das pessoas que leram o seu livro? Na verdade, o seu livro não, todos os seus livros, né? Físicos ou não? Pois é, pois é. Não, essa é a parte boa, essa é a parte feliz mesmo, assim. Pouca gente lê. Tem gente que é amigo, né? Isso era uma das coisas que eu tinha maior resistência de publicar um livro fisicamente. O que eu falava para as pessoas? Vou fazer meia-noite de lançamento de autógrafo, os amigos vão tudo, lotam aquilo, compram, você vende um monte de livros, a pessoa põe na estante, um dia eu leio. Só que só lê quem é de ler. Isso é verdade. Nem todos os seus amigos são de ler. Eles até dizem, não, vou ler. Você é uma pessoa que eu gosto, que eu me interesso, vou ler, mas não ler, porque não é de ler. Então, assim, eu tinha muita resistência a fazer um livro físico só para isso. Eu falei assim, não, porque quem é de ler, vai ler lá. Não é muito verdade, não. Tá? A gente só lê no papel mesmo. A gente só lê no papel. Mas, assim, o resultado para todos foi muito bom. O primeiro especialmente, assim, muita gente leu e, assim, o feedback é sempre... Você vê pessoas na sua frente realmente emocionadas com aquilo, e falam sobre o livro, que contam passagens do livro, e que, assim, eu fico até sem graça, né? É isso. O segundo livro, esse que é o que eu quero fazer em audiolivro, ele um pouco que passou batido, passou dentro de um círculo muito restrito mesmo, dos meus amigos, e esse terceiro não. Teve pessoas que nem eram minhas amigas, né, que eram amigos de amigos, que pediram, assim, você pode me dar o contato dela, o telefone, que eu queria muito falar com ela sobre o livro. E aí eu falei, não, pode dar. E aí a pessoa viu uma pessoa que eu não conheço, que comprou o livro e que fala assim com emoção do livro, do quanto o livro, assim, dela fala assim, do livro ficar dentro dela assim, de você largar o livro, você não querer largar o livro, não querer que o livro acabe, ou então você ir dormir com aquelas coisas na sua cabeça, com aquilo tudo tendo ressonância. Pô, isso é, é, é incrível, assim, quando a gente escreve. Porque você pergunta, por que você escreve? Eu escrevo porque eu tenho uma necessidade de escrever. Mas, no momento que você escreve, deixar também, escrevi só para cumprir minha necessidade e botei na gaveta. Ou você poder compartilhar com o outro é muito importante. E, às vezes, dois, que não foi só um ou dois, mas eu estou dizendo, um depoimento desses, vindo de alguém que não é amigo, que não tem amor por você, entendeu? Que simplesmente viu aquilo, é muito assim, aí você diz assim, poxa, aí vale a pena, sabe? E eu, nesse ponto de vista, assim, os feedbacks não são tantos, né? Assim, o que eu falei, não sou uma best-seller, mas os poucos retornos que houve foram muito gratificantes, assim, muito estimulantes para que você possa escrever mais, que você possa compartilhar mais do seu mundo com as outras pessoas. É poderoso também, né, ver o quanto que algo que a gente construiu, que a gente fez nascer, tocou o outro, né? Acionou algo no outro. Isso é muito poderoso. Acho que é uma das coisas mais incríveis que um ser humano pode fazer pelo outro. É isso, né? Cria um vínculo, uma pessoa desconhecida, mas é um vínculo muito forte, né? É muito.
E eu, como tenho essa experiência por ter lido a vida inteira e criei vários vínculos na vida, várias coisas, e assim, eu não tenho essa coisa assim, se eu vou numa feira, assim, encontro um escritor que eu gosto, um Mia Couto, eu não gosto nem de incomodar a pessoa, assim, não, eu não gosto de chegar para tirar foto, assim, eu fico com vergonha dessas coisas, Eu mas também. eu olho para aquela pessoa e eu sei o quanto ela faz parte da minha vida. Aquele escritor que escreveu aquelas coisas, aquela pessoa que está ali na minha frente, eu olho de longe com a devida reverência, eu falo assim, puxa, mas assim, quanto que ele faz parte disso que eu sou? O quanto que ele está no meu futuro do pretérito, o quanto que ele está em tudo que eu faço, que eu digo, no que a gente conversa hoje, ele está presente, entendeu? E aí, quando você vai para essa posição de escritor e consegue provocar isso numa outra pessoa, é muito interessante, é uma virada de chave, assim, interessante. E é mesmo. E falando no que que se pode provocar no outro a partir da escrita, o que você gostaria que ficasse com as pessoas após ler Futuro do Pretérito? Eu gostaria que ficasse nas pessoas. Assim, é difícil, né? Eu não sei se eu já pensei nisso, até porque foi um livro escrito muito por uma necessidade de dizer certas coisas. Eu acho que um pouco isso, sabe? E é isso, na verdade, que as pessoas me dão como feedback, essa coisa da, da recuperação da memória, do não deixar as memórias se perderem, do quanto que as memórias constroem um futuro, constroem quem nós somos, em todos os sentidos, né? Como todas as coisas confluem, né? Como tudo aquilo que a gente é, porque é tão engraçado isso que a gente valoriza tanto aquilo que a gente é, né? Eu sou isso, eu nasci ali, fiz aquele negócio, e na verdade a gente é uma confluência de tanta coisa, de tanta gente que faz parte de nós, os vivos, os que não estão mais vivos, né? Hoje, infelizmente, eu coleciono mortos já, porque assim, a gente chega a uma idade que a gente começa a perder as pessoas. É um negócio Sim, meio desesperador. É um negócio assim, encolhe. Mas você descobre que os mortos estão vivos também uma outra viagem assim. Está todo mundo vivo. E parece que quando morre, deixa de habitar um lugar específico, um tempo específico, que às vezes você tem acesso por um telefone, e passa a habitar um todo, né? É como se tivesse por toda parte aquelas pessoas que se foram. E tudo isso faz parte de quem você é. Você não é uma coisa, né? Isso que você tenta se definir, tenta se olhar no espelho, tenta se dizer quem eu sou, né? Quem eu sou. Se eu digo eu sou uma mãe, é porque os 3 filhos estão em mim, né? É porque eles estão em mim, todos eles, cada um com a sua vida, com suas formas de viver, e eles são tão diferentes de mim. Ele nunca é espelho de mim. Viu? São tão diferentes. nenhum, são 3, Lilian. Não tenho nada, nem parecido, nem fisicamente, nem de forma nenhuma, né? Meu Deus! E a gente se gosta muito, né? A gente tem uma relação muito amorosa. Mas eu acho que é uma coisa que eu também fiz, né? Agora, não posso reclamar, porque tem aquela coisa de dar a eles, assim, de ouvir muito como é que eles estão no mundo, como é que eles estão, né? Se posicionando e dizer vai. Eu acho que não teve um filho meu que me dissesse uma coisa que eu não dissesse assim, vai e faz. Às vezes coisas assim que você fica meio assustado, meio apavorado, entendeu? E você diz assim, não, mas vai ali. Então, eu acho que é por isso que então cada um construiu sua história, suas formas de e são diferentes, mas ao mesmo tempo são todos muito muito ligados, né? A gente é muito amoroso, né? Mas eu acho que eu fugi da pergunta, já não me lembro mais. Eu também não lembro a pergunta, porque eu acho que a gente vai indo para caminhos e becos e vielas que a gente só vai. Pois é, pois é. Mas já caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria muito agradecer
por você estar aqui, por a gente estar tendo esse papo tão legal sobre literatura, sobre referências, sobre memória, sobre construção de história de país, de indivíduo, como isso está tão entrelaçado. Eu acho que foi um papo muito legal, muito interessante. E eu só queria agradecer mesmo por você estar aqui, por você ter aceitado, porque você poderia... Quem é esse povo aí? Não quero saber, mas eu fico muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Nada, eu sou uma faladeira. Quer falar comigo, vai lá e fala. A gente também, então tá tudo certo. E eu adoro coisas diferentes, né? Mundos diferentes. Isso eu Sim. também aprendi com meus filhos, eu também aprendo muito com eles. Não sabe a quantidade de coisas que eles me ensinam, né? Sempre me ensinaram, na verdade, né? São mundos muito distantes, né, que a gente vive. Você imagina uma vida como a minha, como está no Futuro do Pretérito, construída no século XX, construída daquela maneira, e o que a gente vive hoje. Nossa, são muitos abismos. Muito E distante, os mas é muita meninos, história também. mas os meninos estão aí lançando um monte de ponte para mim, assim, e eu compreendo muitas coisas por causa deles. Então, assim, eu gosto de conversar com todo mundo, não tem nenhuma questão com isso, não. Eu gostei também de conversar com você, foi muito bom. Foi Né, muito bom, foi muito um legal, momento que a gente fiquei muito passou. reflexiva. Pois é, gostei muito. Obrigada, eu que te agradeço. Obrigada a você. E se você quiser dizer mais alguma coisa para a nossa audiência, por favor, fique à vontade. Onde eles podem te encontrar, onde eles podem obter seu livro, porque tem 2 dos seus livros, eles estão na Amazon. Então, se você quiser Na fazer seu Amazon. merchan, é agora. Então, os livros estão na Amazon, os dois da Corda Vagante, e o outro é A Dobra do Fio. E tem esse. Eu agora sou uma mulher de Instagram, que é uma coisa. Eu não tinha nenhuma rede social, gente, não tinha. Mas aí, com esse negócio do lançamento do livro, falaram para mim assim: tem que ter um negócio para divulgar seu livro. Aí eu pedi para uma pessoa para fazer para mim. Tanto que as primeiras coisas que estão lá foram totalmente produzidas por outras pessoas. Eu não tinha a menor ideia nem de lidar com a ferramenta, agora eu já sei. Ah, é a aventura aí, a outra aventura, para além da literatura. Agora eu faço. E aí eu comecei a fazer uns vídeos, eu falo assim, vou falar de quê? Aí, então, fala de você, as pessoas gostam de foca da vida das pessoas, de mim eu não vou falar, não. Eu não gosto, tenho pudor. Aí comecei a falar de livros, de literatura, de sebos, desse tipo de coisa. E aí, gente, as pessoas gostam. Vendo? As pessoas tem mais gente que vê meus vídeos do que gente que lê meus livros. Então tá, pode procurar. Arroba o quê? Eu sou, meu Deus, é Lilian Dias. Lilian, nem sei que arroba que eu sou. Eu acho que é Lilian R. Dias. Mas aí se procurar Lilian Dias, te acha. Acha, né? Acha. Colocaram, sei lá, os vídeos, mas eu acho que é Lilian R. Dias, o R do meu Ribeiro ficou ali no meio. Fala dos seus livros, viu? Porque já que a galera vê mais seus vídeos do que os livros, do que lê seus livros, tá na hora de botar os livros nos vídeos. Sim, eu falo dos meus livros, né? O objetivo, inclusive, era falar do Futuro do Pretérito. Falei muito. Nossa, falei a beça. Não sei se eu falei. E continuo falando, né? Agora mesmo estou fazendo um programa de visitas a sebos no interior, conversando com livreiros. Gente, essa gente está viva. Que Se o massa! pessoal está vivo aberto, aí funciona no interior. Aí eu fiz um programa disso. Então, assim, eu também estou me divertindo. Agora eu estou me divertindo. Antes eu tinha uma vergonha abissal. Gente, agora não, agora eu tenho vergonha. Agora já tá solta, tá bom. Vamos isso. Tá bom? Então é Muito isso que eu tenho obrigada para mais uma falar. vez. Eu que te agradeço. Obrigada aí. Então, para a Ideia Geekers é isso. A gente teve a presença incrível da Lilia. Espero que vocês vão conferir os livros dela, não somente o físico, mas também o do Kindle. E é isso. Bye, bye! Tchau.